Minasan, konnichiwa. Hoje vamos trabalhar mais um pouco o episódio sobre a vida de Yansan no Japão. Já vimos como dizer as horas, estão lembrados? Agora, 何時ですか? 今5時半です。おやすみなさい。今何時ですか? 8時半です。8時半。8時半。Esperamos que isso os tenha feito recordar como perguntar e dizer as horas. Para responder a ima nanji desu ka, aprendemos ji desu, ji han desu e ji 10 pun desu. Vimos também como dizer que alguém faz alguma coisa como um hábito. Vamos rever essa estrutura retomando o episódio sobre Yansan. 加藤さんの奥さんは毎朝6時に起きます。加藤さんの奥さんは毎朝6時に起きます。太郎さんはいつも8時半ごろ出かけます。太郎さんはいつも8時半ごろ出かけます。 Lembraram-se como dizer que alguém faz costumeiramente alguma coisa? Vamos então perguntar a Sugihara-san e a Mine-san que horas eles se levantam e vão se deitar todos os dias. Vocês já conhecem a estrutura, assim acredito que será fácil. San wa ji ni okimasu. Para transformar esta oração em interrogativa, apenas mudamos ji ni para nanji e acrescentamos ka no final. Notem que aqui também é melhor usar o nome em lugar do pronome você. Vamos lá. Então, primeiramente repitam depois de Kaiho-san. Sugihara-san wa nanji ni okimasu ka? Sugihara-san wa nanji ni okimasu ka? 私は6時半ごろ起きます。 Deu para entender a resposta? Não? Ela levanta-se por volta de 6h30. Agora vamos fazer a mesma pergunta para Mine-san. Desta vez, tentem sozinhos, sem esperar pela ajuda de Kaiho-san. Mine-san wa nanji ni okimasu ka? 私は9時ごろ起きます。 Ele disse que acorda por volta de 9 horas. Que dorminhoco, não? Ou será que ele acorda tarde porque se deita tarde? Perguntem ao Mine-san a que horas ele se deita. Já podem fazer sozinhos a pergunta, não? Vamos tentar. Mine-san wa nanji ni nemasu ka? 私は1時ごろ寝ます。 Ah, realmente ele se deita muito tarde. E quanto a Sugihara-san? Perguntem a que horas ela se deita. Sugihara-san wa nanji ni nemasu ka? 私は11時ごろ寝ます。 Até que Sugihara-san se recolhe razoavelmente cedo, não? E vocês? A que horas se deitam? Nanji ni nemasu ka? E a que horas vocês se levantam? Nanji ni okimasu ka? Bem, vamos terminar nossa revisão por aqui e começar a trabalhar as estruturas de hoje. Vejam esta cena do episódio. さてそれでは全国の朝の表情をリレーで見ていただきたいと思います。まずは青森のぶさんでございます。おはよう。お父さん今何時？今7時だよ。遅れる。早く。加藤さんの家ではいつも7時ごろ朝ごはんを食べます。気をつけて持っていって。はい。いただきます。みどりさんは毎朝牛乳を飲みます。加藤さんは牛乳は飲みません。紅茶を飲みます。加藤さんは牛乳は飲みません。紅茶を飲みます。 Deu para captar alguma palavra ou oração familiar?
apareceram duas palavras novas. Gyunyu, que significa leite, e kocha, que significa chá preto. A novidade aqui é a forma negativa do verbo nomimasu. Vejam o que mudou. Vamos destacar o verbo. Simplesmente houve a mudança de masu para masen. Nomimasu, quando passado para a forma negativa, fica nomimasen. Vejamos alguns dos verbos aprendidos e vamos colocá-los na forma negativa. 起きます。起きません。食べます。食べません。出かけます。出かけません。寝ます。寝ません。 Como vocês podem ver, a forma negativa dos verbos que aparecem aqui é formada com a mudança do final masu em masen. Esta forma negativa é frequentemente usada. Assim, gravem bem a terminação masen. どうぞ。いらっしゃいませ。タバコいかがですか？私タバコは吸いません。ビールいかがですか？いいえ、私ビールは飲みません。これ読みますか？私漫画は読みません。この犬は野菜は食べません。Sugihara-san usou wa, masen para várias coisas. Vocês entenderam o que ela queria dizer? タバコは吸いません。 Esta oração significa não fumo, ビールは飲みません。 não bebo cerveja, 漫画は読みません。 não leio revistas em quadrinho. 野菜は食べません。 Este cão não come verdura. E vamos refrescar um pouco a cabeça revendo algumas letras. こ、こ、こ。い、い、い。猫、犬。 Vamos voltar ao nosso episódio e ver como vivem os membros da família Kato. Midori-sanは自転車で学校へ行きます。Midori-sanは自転車で学校へ行きます。 Esta oração significa Midori vai à escola de bicicleta. Taro-sanはバスで大学へ行きます。Taro-sanはバスで大学へ行きます。 Taro vai à universidade de ônibus. Temos aqui a seguinte estrutura: wa, de, e ikimasu. Usado com ikimasu, de indica como alguém vai a algum lugar, ou seja, a partícula de marca o meio utilizado para a locomoção. Na verdade, já vimos a partícula de ser usada neste sentido. Vocês se recordam como dizer com lápis? Como na oração, posso escrever com lápis? Isso mesmo, em pitsude. Este de é usado para indicar o meio, o instrumento. Mine-san, poderia nos repetir aquelas duas novas orações? Onegai shimasu. みどりさんは自転車で学校へ行きます。みどりさんは自転車で学校へ行きます。太郎さんはバスで大学へ行きます。太郎さんはバスで大学へ行きます。 E quanto ao e? E é usado para indicar o destino,
para onde se vai? 学校へ、 Para a escola. 大学へ、 Para a universidade. Vocês se lembram dessas orações? 右へ曲がってください。左へ曲がってください。 Nestas orações, o E indica a direção, não é mesmo? Nas orações que vimos hoje, aparece o mesmo E, mas o seu sentido é mais de destino do que de direção. Vamos prosseguir com o episódio e trabalhar uma nova estrutura. 加藤さんの奥さんは毎日うちで働きます。台所の仕事もします。部屋の掃除もします。洗濯もします。加藤さんの奥さんは毎日うちで働きます。台所の仕事もします。部屋の掃除もします。洗濯もします。 O narrador nos contou sobre o que faz a senhora Kato. Apareceram várias palavras novas. Vamos ver o seu significado também. 加藤さんの奥さんは毎日うちで働きます。うちで、うちで、 Uchide significa em casa. Aqui, o D não indica instrumento, mas lugar. E é o mesmo D que aparece em Soko de tomete kudasai. Por favor, pare aí. 加藤さんの奥さんは毎日うちで働きます。働きます。働きます。 Hatarakimasu significa trabalha. Assim, a primeira oração significa a senhora Kato trabalha todos os dias em casa. 台所の仕事もします。 Aqui, daidokoro no shingoto significa trabalho de cozinha. E shimasu, faz. 部屋の掃除もします。 Heia no soji significa limpeza dos quartos. 洗濯もします。 E na última oração, sentaku significa lavagem de roupa. Vejamos agora o uso da partícula mo, que aparece nas orações 2, 3 e 4. Este mo é o mesmo que apareceu no primeiro episódio, na oração Soremo watashi no nimotsu desu, ou isso também é minha bagagem. Em Soremo watashi no nimotsu desu, mo indica que uma determinada mala também pertence ao falante. Aqui, mo é usado para indicar que a senhora Kato não faz apenas isto ou aquilo, mas também todo o trabalho de casa. Mo é usado para se falar em fatos adicionais. Se vocês quiserem mencionar apenas uma coisa que a senhora Kato faz, devem dizer 台所の仕事をします。 ou, 部屋の掃除をします。 ou, 洗濯をします。 ou seja, para falar sobre apenas um tipo de trabalho, usamos oshimasu no lugar de moshimasu. Minasan irá repetir as sentenças que aparecem no episódio. 加藤さんの奥さんは毎日うちで働きます。台所の仕事もします。部屋の掃除もします。洗濯もします。 Creio que já esteja bem claro para vocês o porquê do uso do mo. Mais um detalhe. Kato-san no okusan wa aparece apenas na primeira oração, tendo sido omitida nas demais. Esta omissão ocorre porque está subentendido sobre quem se está falando. O uso do pronome ela também não seria natural. Esse tipo de omissão em japonês é muito frequente, portanto, acostumem-se com o uso. Vamos agora trabalhar um pouco a escrita. は、ひ、ふ、へ、ほ。 Hoje iremos exercitar a escrita e a pronúncia desses 5 fonogramas. は、は、は、はい、箱、8、ひ、ひ、ひ。
Notem que este som, embora se pareça com o do pronome ele do inglês he, é produzido com maior fricção. 人、朝日。ふ、ふ、ふ。 Para produzir este som, aproxime os lábios, deixando uma abertura bem estreita entre eles para a passagem do ar. Não arredonde nem estique demais os lábios tensionando-os. Tente manter a abertura o mais plana possível. Observem a posição dos lábios. Hu. Hu. Fuku. 2つ. Ao pronunciarem fu, cuidado para não deixar os dentes superiores tocarem os lábios inferiores, o que resultaria no som fu do português. へ、へ、へ、へや、へた、ほ、ほ、ほ、本、日本。 Já vimos muitos fonogramas e faltam poucos para completarmos o silabário hiragana. E vocês, têm exercitado regularmente a sua escrita? Agora, vamos rever o episódio no seu todo. Aqui é Kato-san no uchi desu. Kato-sanの奥さんは毎朝6時に起きます。加藤さんは毎朝6時半に起きます。加藤さんは朝新聞を読みます。おはようございます。おはようございます。さてそれでは全国の朝の表情をリレーで見ていただきたいと思います。まずは青森のぶさんでございます。のぶさん。おはようございます。おはようございます。先ほどまで。お、今7時だよ。加藤さんの家ではいつも7時頃朝ごはんを食べます。持って行って。はい。いただきます。みどりさんは毎朝牛乳を飲みます。加藤さんは牛乳は飲みません。紅茶を飲みます。緑、太郎は？みどりさんは自転車で学校へ行きます。おはようございます。太郎、7時半ですよ。お父さん大丈夫だね。何よ太郎、この頭。加藤さんはいつも8時15分前に出かけます。加藤さんは毎朝電車で会社へ行きます。太郎さんはいつも8時半頃出かけます。太郎さんはバスで大学へ行きます。加藤さんの奥さんは毎日家で働きます。台所の仕事もします。部屋の掃除もします。
洗濯もします。時々テレビを見ます。電話もくださらないで。ゆうべどうなさったんですか？お母さん交通事故にでもあったんじゃないかってそうおっしゃってたくらいなんですよ。はい、いらっしゃいませ。午後、加藤さんの奥さんは買い物をします。すいません。お願いします。みどりさんの学校はいつも4時に終わります。あら、お母さん、村みどり。ただいま。おかえり。みどりさんは時々台所の仕事を手伝います。ただいま。おかえりなさい。ただいま。太郎さんはいつも夕方帰ってきます。ヤンさんは時々加藤さんの家へ来ます。加藤さんはいつも8時頃帰ってきます。どうぞごゆっくり。ああ、こうやって。あ、今何時ですか？今は10時20分。え、10時20分。今日はどうもありがとうございました。じゃあ気をつけて。どうも。それじゃあ、おやすみなさい。また来てね。おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。加藤さんの家族はいつも11時頃寝ます。Vimos aqui muitos exemplos de maço sendo usado para indicar uma ação habitual. Mas maço nem sempre indica uma ação habitual. Vejam esta cena. おやすみなさい。 São apenas 9 horas e Kai-Ho-san já está pronto para se deitar? 私は明日の朝5時に起きます。私は明日の朝5時に起きます。 Ele está dizendo que amanhã se levantará às 5 horas. Onde será que ele vai? 明日山へ行きます。明日山へ行きます。 Vocês já viram que okimasu e ikimasu podem ser usados para se falar sobre ações habituais. Mas aqui, Kai-Ho-san usou esses verbos justamente com ashita, que quer dizer amanhã. 私は明日の朝5時に起きます。 Sua primeira fala significa amanhã eu vou me levantar às 5 horas. Portanto, ele está nos dizendo o que pretende fazer amanhã. Assim, mesmo que a oração termine em masu, necessariamente não expressará uma ação habitual. Ou vocês acham que Kai-Ho-san levanta-se todas as manhãs às 5 horas? 明日山へ行きます。 Aqui ele usou ikimasu para falar de algo futuro também. Amanhã eu irei às montanhas. Notem que Kai-Ho-san está falando sobre si mesmo e sobre o que ele irá fazer. Lembrem-se que quando falamos sobre nós mesmos, com o verbo na forma mas, estamos expressando as nossas intenções sobre o futuro. では始めます。今日は好きなものを折ってください。はーい。海宝さんは何を折りますか？私は鶴を折ります。杉原さんは？私は風船を折ります。
ではどうぞ始めてください。これは風船です。これは鶴です。はい、よーくできました。では終わります。Entenderam o que se passou? Origami ou dobradura de papel é tão popular no Japão que quase todos sabem fazer vários objetos em origami. No desenrolar da cena, notaram que mas foi usado pelos falantes para expressar suas intenções ou o que eles estavam por fazer? では始めます。 Esta oração quer dizer, vou iniciar a aula. 海保さんは何を折りますか？ O que você vai fazer, senhor Kaiho? Embora orimasu signifique dobrar. Ao que ele responde, 私は鶴を折ります。 vou fazer um grou. では終わります。 E a última sentença significa, bem, vou terminando a aula. Hoje nós vimos o uso da terminação mas para expressar ações habituais e futuras intenções do falante. E se me permitirem, vou plagiar Minasan para terminar o encontro de hoje. Dewa, oarimasu, mata.